Pessoal, a todos vocês, muitíssimo bom dia. Eu sou a professora Alessandra Carolino, professora de matemática de vocês, e a gente está aqui para bater um papinho a respeito de noções de lógica, tá bom? O pessoal do presencial já teve essa aula, o início dessa aula, a continuidade não. A gente vai terminar aqui junto. E o pessoal que estava à distância já vai ter acesso aí a essa segunda parte. A primeira parte já foi disponibilizada para vocês aqui na plataforma. Na verdade, na plataforma que eu digo no Classroom, tá? Que a dúvida é só me chamar. Vamos falar sobre conectivos. O que são os conectivos? São palavras que permitem formar uma nova proposição a partir de outras proposições. Nós conversamos que proposições são afirmações que não permitem dúvida, ou seja, elas são ou é verdade ou é mentira, não tem mais ou menos, tá? E aí os conectivos são não, e, ou, se. Então, ou se e somente se. Por exemplo, proposição aqui, vou dar uma proposição composta. Júlia estuda próximo de onde mora. É uma proposição, uma afirmação, certo? Ó o conectivo aqui. Seu irmão Ricardo estuda longe. Seu irmão Ricardo é uma outra proposição. Então, quando eu junto essas duas, eu preciso usar o conectivo. No caso, eu usei o e. Mas, atenção, podemos separar as proposições compostas em partes. Perceba, eu tenho a primeira proposição, eu coloquei aqui, Júlia estuda próximo de onde mora. E a segunda eu coloquei, o irmão de Júlia estuda longe de onde mora. Ou seja, eu posso fazer uma permutação entre palavras, tá? Eu posso mudar essa ordem de palavras para poder ficar mais compreensível. Mas perceba que o sentido é exatamente o mesmo. São duas afirmações e uma frase. Eu peguei essas duas afirmações, tirei o conectivo e separei elas em duas. Lembrando, quando é composta, a gente sempre usa letra maiúscula. Quando não é composta, né? Quando é simples, é letra minúscula, tá? Para poder nomear. E aí a gente pode fazer algumas operações lógicas. Quais são elas? As fundamentais. Negação, que a gente vai negar o que foi dito. E aí é o tio, o símbolo. Conjunção é o circunflexo. Tá? Disjunção, a gente vai falar depois direitinho. É esse símbolo aqui. Condicional, a setinha para um lado só. Bicondicional para os dois lados, tá bom? Vamos falar primeiro da negação. A negação de uma proposição P é a proposição não P. Eu tenho que usar a palavra não, tá? E o valor lógico dela é oposto, diretamente oposto. Ou seja, tem aqui, 2 é par. É uma verdade. Não P. 2 não é par. Você não pode escrever 2 é ímpar. Não, você tem que negar o que foi dito antes. Eu não quero a verdade, eu quero a negação, tá? 54 é um número primo. Isso é falso. Qual seria a negação? 54 não é um número primo, tá bom? O uso da palavra não é obrigatório, já falei com vocês. E aí a gente tem algo chamado tabela verdade. Perceba, se a proposição for verdadeira, a negação dela sempre vai ser falsa. Se a proposição for falsa, a negação dela é sempre verdadeira, tá bom? Conjunção. A conjunção de duas proposições P e Q é a proposição P e Q, que a gente junta. Foi a que a gente usou naquele primeiro exemplo da Júlia. Indicada simbolicamente por P, circunflexo Q. Tô chamando de circunflexo, tá? Exemplo, primeiro lá. P, cosseno de π igual a 0. Isso é uma falsidade. Q, tangente de 3π sobre 4 é igual a 1. Também é uma falsidade, mas eu vou juntar os dois. P e Q, tá vendo o simbolismo? Peguei o primeiro, peguei o segundo, ó. E aí, peguei a primeira afirmação, juntei. E, segunda é a afirmação. E, logicamente, se eu tenho duas falsidades, o resultado final disso aqui vai ser uma falsidade, tá? Outro exemplo, 2 é um número primo.
É verdade. 4 é menor que 3. Não é verdade, é uma falsidade. Quando eu junto isso, eu tenho 2 é número primo e, isso na conjunção, e 4 é menor que 3. É uma falsidade. Por que é uma falsidade? Eu tô falando uma verdade, mas eu tô terminando com uma mentira. Isso na conjunção não é aceito. Então, eu tenho uma falsidade. Na tabela verdade da conjunção, a coisa funciona dessa forma aqui, ó. Eu tenho duas verdades, eu vou ter uma verdade. Se eu mentir, ou no início, ou no fim, ou nas duas, vai ser falsidade. Então, anota aí, você que está acompanhando a aula, anota aí, conjunção só será verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras, tá bom? Então, só vai ser V se as duas forem verdadeiras. Se tiver uma verdadeira e uma falsa, ou duas falsas, não é verdadeira. Disjunção, gente, disjunção. A gente tem a palavra junção aqui, mas como tem os dis na frente, a gente abre. Então, disjunção, duas proposições P e Q, P ou Q. Ou seja, é uma coisa ou outra, não pode ser as duas concomitantemente, tá? Indicada simbolicamente por P, Q. Vamos lá. Menos 5 é menor que 0, é verdade. Que 3 ao quadrado é igual a 9, verdade. Então, eu tenho uma afirmação aqui. Ou menos 5 menor que 0, ou 3 ao quadrado é igual a 9. É verdade, verdade, verdade. Tá? 8 é um número composto, verdadeiro. 11 diferente de 11, falso. Comecei com uma verdade, terminei com uma mentira, é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque um dos dois é verdadeiro. Eu aqui coloquei errado, queria que vocês observassem aí no de vocês, tá? Teria que ser ou. Então, se uma coisa, se um é verdade, um dos dois, então tranquilo, é verdade. Então, vamos ver aqui a tabela verdade da disjunção, ó. Eu tenho verdade como quando uma das duas é verdade, ou uma ou outra. Se uma ou outra for verdade, então eu tenho verdade, tá? Duas falsidades, obviamente, vai ser falsidade. Condicional, conhecida como implicação lógica. A condicional de duas proposições, P e Q, é a propósito se P, então Q, indicada simbolicamente por P, se, que, tá? Então, P é a condição suficiente para quê? Q, condição necessária para quê? Vamos ver aqui na prática. 6 mais 2 é igual a 8. Verdade. 8 menos 2 é igual a 6. Verdade. Se 6 mais 2 é igual a 8, então 8 menos 2 é 6. Verdade. Duas verdades. Verdade. Próximo aí. 4 ao quadrado igual a 8. Falsidade. 4 mais 4 igual a 8. Verdade. Se 4 ao quadrado igual a 8, então 4 mais 4 igual a V. Verdade. Tem outro exemplo aqui do gol. Não vou falar para não ficar cansativo para vocês. Deixa eu voltar aqui. Tá. Bicondicional, ida e vinda, tá? Conhecida como equivalência lógica. A bicondicional de duas proposições P e Q é a proposição P, se e somente se, quer dizer, uma coisa depende da outra diretamente. Para que uma seja verdade, a outra também tem que ser, tá bom? Ó, P, 20, ou melhor, não que seja verdade. Para que uma exista, a outra também tem que existir, tá? 20 é um número par, verdade. 21 é um número ímpar, verdade. Bicondicional, ó. 20 é um número par se e somente se 21 é um número ímpar, verdade. 4 é um número primo, falsidade. 4 menor que 5, verdade. 4 e o número é um número primo se e somente se 4 for menor que 5, tá?
aí eu vou ter uma falsidade. Por quê? Porque um dos dois é falso. Para que os dois deem certo, um vai ter que depender do outro. Se um é falsidade, o outro também é. Tá bom? Tem outros exemplos aqui. E aí, ó, se os dois são falsos, tá tudo certo. Se um é falso, o outro é falso, verdade, os dois são falsos, tudo bem, tá? Gente, havendo dúvida, por favor, me chamem. Eu não quero me estender muito para que ela não fique cansativa, mas a gente pode fazer pequenos vídeos individualmente, tá? Eu prefiro tirar as dúvidas individualmente, acho bem melhor, mais fácil, tá bom? Para vocês compreenderem que aí eu vou tirando de forma direcionada, tá? Bicondicional, então, a tabela verdade, percebam, 2 verdades é verdade. Falsidade, verdade, dá errado, é falsidade. 2 mentiras, verdade. É mentira que isso, é mentira que aquilo, tá bom, tá falando a verdade. Um depende do outro. Verdade, verdade, um depende do outro. Agora, aqui, se um desmente o outro, eu vou ter uma falsidade. Tá bom? Porque é bicondicional, lembra? Um depende do outro. E bom, é isso aí, galera. Vou deixar algumas indicações de exercício para vocês. Tchau, tchau.